Boa noite, pessoal. Bem, na última palestra nós tínhamos encerrado, né, falando sobre alguns costumes, né, que aparecem em algumas literaturas, né, comentando sobre a igreja primitiva, né, e o assunto que tinha sido o último a ser abordado foi em cima da questão dos locais onde a igreja se reunia. Aqueles que quiserem depois darem uma olhada, né, é só buscar a penúltima palestra, né, que na última eu tive alguns problemas técnicos, não pude fazer. Vocês vão ter que buscar na penúltima palestra, que foi onde a gente conseguiu encerrar, né, esse assunto. Eu queria estar começando hoje, né, fazendo uma correção, tá? Eu tive alguns irmãos que entraram em contato comigo pedindo para que eu fizesse uma correção. Eu teve uma das palestras, eu acho que foi na penúltima mesmo, aonde eu acho que era porque devia estar muito tarde, eu já não estava conseguindo raciocinar direito. Então, eu fiz um comentário sobre um desenho em 3D, né, de uma maquete de um templo. Deixa eu me corrigir agora. Templo da esquerda, tá? Esse é o desenho em 3D de como teria sido o Templo de Jerusalém, tá? É o da esquerda, ok? Ele não é, se eu não me engano, ele não é do mesmo tamanho do templo que a Igreja Universal está fazendo agora. O templo que a Igreja Universal está fazendo agora, se eu não me engano, é 3 vezes ou 2 vezes maior nas dimensões, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, porque o foco de hoje não é falar sobre o templo da Igreja Universal. Mas essa seria uma maquete em 3D, né, do que teria sido. E o templo da direita seria um desenho do que foi o templo de Zeus. Bem, para quem nós começamos, né, nas primeiras palestras estudando bastante coisa sobre arquitetura. E a gente fez muita ligação em cima da arquitetura maçônica também, né? Bem, esse é o desenho do templo de Zeus, tá? É o da direita. Para aqueles que ainda se recordam, vocês vão ver muita semelhança. Tem a pirâmide faceada no templo e tem as colunas. No interior, ele é um pouco diferente, tá? Porque lá no interior se tinha a estátua, né, de Zeus, né? É claro que ela não é exatamente essa imagem que eu estou mostrando, eu peguei uma ilustração em 3D, né? Mas lá dentro ela tinha uma série de simbolismos, né? Ela era bem grande, ela era praticamente da altura do templo, né? Internamente. E ela tinha a tocha na mão, que por acaso tem o mesmo simbolismo da tocha da Estátua da Liberdade. Ela tinha o bastão, que tinha o seu simbolismo também, e toda uma simbologia sendo feita internamente. A gente também fez comentários sobre as pequenas igrejas. O Pedrosa frisou, ele disse que fujam para as pequenas igrejas, né? Devido a todo o histórico que a gente levantou, né? Eu estou colocando aqui um slide, né, que mostra o trabalho de pequenas igrejas espalhadas pelo mundo, tá? Bem, Paquistão, nós temos igrejas sendo perseguidas à moda antiga, tá? Índia, nós também temos esse problema. Diversos países do Oriente Médio e Ásia, a perseguição ainda é a moda antiga, tá? Todos sendo mortos, sendo linchados na praça. Na África também isso ainda acontece, tá? Então, vamos. Em Israel, nós tínhamos os primeiros judeus, né, que começaram a se levantar, mostrando que eles já reconheciam que o Messias tinha vindo, né? Eu coloquei até uma foto de um casal, né, que é o responsável pelo Ministério Maoz de Israel. Quem quiser depois é só digitar no YouTube, tá? Não estou dizendo que todos eles, né, estão 100% corretos ou 100% livres de todo o paganismo. Nem nós estamos. É importante frisar isso, tá?
Uma outra coisa que eu queria que vocês pudessem prestar atenção, né? Eu estou levantando esses assuntos mais por coisas que eu ouvi de várias pessoas, tá? Desde quando a gente começou essa palestra aqui no YouTube, né? Bem, todo o conhecimento que vocês veem a gente mostrando aqui, né? Tanto eu, quanto Pedrosa, quanto outras pessoas, né? É importante que vocês tenham em mente que isso não vem de nós, tá? Deus deu a oportunidade a gente, da gente poder pesquisar, e a gente não se negou a fazer isso. Então a gente correu atrás e todo o conhecimento vem do alto, não vem da gente, tá? Então isso é importante vocês terem em mente também, tá? Por favor, não caiam no erro de elogiar nenhum de nós, tá? Não façam isso. Tá? É a mesma coisa que entregar de bandeja para Satanás. Não façam uma coisa dessa, por favor, tá? Eu queria só deixar esse, essas palavras aqui para que vocês pudessem ter com vocês, tá? Bem, ainda temos pastores sinceros, tá? Espalhados pelo mundo e igreja sendo perseguida, tá? A tribulação para eles tem sido mais cedo do que para nós. Para a gente ainda está por vir, tá? Para eles já estão passando por ela em várias partes do mundo, tá? Vamos entrar aqui numa parte aqui vamos detalhar um pouco mais sobre Constantino, tá? Então, quem é o pai do edifício, né? O chamado edifício da Igreja Cristã, né? É Constantino. Então, toda a arquitetura que vocês veem sendo empregadas, né, às vezes ela não é empregada em 100% dos templos, ou em 100% do que Constantino fez, mas você vê pedaços dela, por um motivo que nós já conversamos. Como todas as igrejas evangélicas têm o seu passado na Igreja Católica Apostólica Romana, então todas as igrejas evangélicas pegam pedaços dessas características do que as irmãs, a própria mãe, né, passou para elas, né? Infelizmente, as igrejas, né, ditas cristãs, elas não conseguiram se livrar de todo o paganismo que veio do Império Romano. Isso não aconteceu. Então, eu coloquei uma moeda, tá? Para que vocês pudessem olhar, cara e coroa, né? Vocês vão ver que na parte de trás dessa moeda, que é da própria época de Constantino, ele também faz a representação do templo. Vocês vão ver que é o triângulo. Na moeda isso, tá? Uma das características do Império Mundial é ele colocar no dinheiro ou na moeda o simbolismo dele. Vamos clarear um pouco. Tá certo que os Estados Unidos não são o Império Mundial, totalmente formado. Mas vocês veem na moeda americana todo o simbolismo. Da mesma forma, quando o Império Mundial conseguiu se formar, né, no período de Roma, né, dos imperadores romanos, as moedas, né, também tinham o simbolismo. E vocês vão ver coisa parecida, como, por exemplo, a pirâmide, o olho no meio e os pilares, né? E os pilares. Quando vocês pegam a nota de $1, vocês também veem a mesma coisa, tá? A Constantino era dominada pela superstição e pela magia pagã. Vocês vão encontrar isso em livros. Os livros eles não vão ser tão detalhistas assim, a não ser que vocês busquem livros que tratem do tema especificamente. Mas se vocês pegarem apenas os livros históricos, vocês já vão perceber que Constantino é fã do paganismo. Tá? Então essa história que contam que Constantino se converteu ao cristianismo, isso não é real. Isso não é real. Constantino, desde o primeiro dia da vida dele até o último, ele foi pagão. E a religião que ele apoiou, né, que ele criou, né, tinha traços do paganismo dele. Tá? Em 321 depois de Cristo, Constantino decretou o domingo como o dia de descanso.
um feriado oficial. Parece que a intenção de Constantino era honrar ao deus Mitra, o sol invencível. Constantino descreve o domingo como o dia do sol. Bem, Opa, acho que o nosso irmão Isaac caiu, né? De vez em quando ele cai, mas volta. Mas só para os irmãos lembrarem. Ah, ele já voltou. Esse paganismo de ontem é o mesmo de hoje, né? Ele falou uma coisa interessante, o Isaac, aqui. Tá me ouvindo, Isaac? Já voltou? Quem controlava o sistema Pedrosa, religioso? eu tô te ouvindo. Quem controlava o sistema religioso naquela época toda? Constantino. Ele era crente? Não. Quem é que controla todo o sistema religioso hoje no mundo? Maçonaria. Eles são crentes em Cristo? Não. Você está vendo como que é o paganismo, o negócio da religião? Por isso que depois, quando a gente estuda tudo isso, fica fácil você entender porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele fez uma citação muito interessante aqui, viu, Isaac? Que eles dizem que ele tinha se tornado crente. E a pessoa diz, não, a maçonaria é de crente, tem crente lá dentro, tem pastor lá dentro. Não é nada disso. Na realidade, quem controla todo o sistema religioso, eles são pagãos, por isso que essas religiões são pagãs. E o cristianismo da época também era pagão. Como você deu uma caída, eu aproveitei para botar a sua observação. Isaac, continua aí, meu irmão. Não, tranquilo, Pedrosa, tranquilo. Vamos torcer para não cair, Pedrosa. Pedrosa, você me chama, né? Só acena com a mão. Ok, perfeito. Então vamos dar prioridade. Pedrosa, então vamos falar aqui. Deixa eu falar. Bem, vamos lá. Se eu não me engano, se eu não estiver falando uma besteira, por favor. Em inglês, o nosso domingo é Sunday, né? Pedrosa, acena com a mão, por favor. Pedrosa. Correto, né? É a mesma coisa que sol, tá? Sun. É o dia do Deus Sol. Ok?